nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho. Vinde ensinar-nos a participar da alegria do Pai, que quer salvar a todos, porque todos somos seus filhos. Que nós possamos reconhecer a face de Deus no seu Filho, Ele que acolheu os pecadores e tomou refeição com eles. Que nós possamos compreender a palavra de Jesus que nos diz: sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Enchei o nosso coração de alegria, daquela alegria que vem do amor e que nasce do perdão, a fim de que, cheios de alegria, nós possamos testemunhar ao mundo o amor do Pai, que não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Acolhamos a palavra de Jesus do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3, 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado perguntou: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus porque ele acolhia os pecadores e tomava refeição com eles. Jesus não se afastava daqueles que eram considerados impuros aos olhos dos judeus. E para ilustrar, ou melhor, para demonstrar a razão das suas atitudes, Jesus contou-lhes 3 parábolas. A parábola do pastor que abandona as 99 ovelhas do deserto e vai à procura da única ovelha perdida, da mulher que varre toda a casa até encontrar a moeda que havia perdido, e a parábola do pai que se esforça por convencer os filhos de que nada mais é importante do que experimentar e viver do amor dele. Ele que se desvela inteiramente pelo bem dos seus filhos. Esta parábola, a parábola do Pai misericordioso, ela nos fala de um pai que faz um banquete para realegrar-se com o filho que havia se perdido e foi reencontrado. Esta parábola é o Evangelho no Evangelho. Nós devemos ler esta parábola à luz daquilo que diz o Pai. É preciso festejar. Os pecadores compreendem o que Jesus diz e fazem festa com ele. A parábola nos diz que também os justos deverão festejar com o Pai. Afinal, todos são filhos. E porque todos são filhos, todos têm o direito de participar da alegria do Pai. Esta parábola, de fato, é a parábola do Pai misericordioso. É a parábola do Pai cujo amor não tem condições para com o filho pecador. E a sua alegria de ser por ele entendido como Pai. A alegria de sentir-se, de fazer com que o filho compreenda quanto é grande o seu amor de Pai. Esta parábola nos fala de conversão, mas a conversão não é apenas um ato psicológico de retorno para Deus. A conversão é a mudança da imagem de Deus. Esta mudança que tanto o justo como o pecador devem fazer. Converter-se significa descobrir o rosto de ternura que Jesus revela, passar de si para Deus, passar da desilusão do próprio pecado ou da desilusão da presunção da própria justiça à alegria de ser filho do Pai. A intenção desta parábola é levar o irmão mais velho a aceitar que Deus é misericórdia. É sair de uma religião servil para o bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus. É a conversão da própria justiça para a misericórdia de Deus. A parábola que se inicia com o filho mais novo termina com o irmão mais velho.
ela tem como centro a revelação do amor do Pai. Amor para cada um dos seus filhos. Ela é uma exortação para que o filho mais velho reconheça o irmão mais novo. Somente assim ele poderá conhecer o Pai e se tornar misericordioso como ele. As nações que nós encontramos narradas nesta parábola, da partida e da volta do filho mais novo, da festa do pai, a rejeição do mais velho, a entrada e a saída do pai para exortá-lo, o refrão "alegrai-vos comigo", que se transforma "comermos e festejarmos, pois esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado". Todas as ações desta parábola nos falam da alegria do Pai, de ter consigo os seus filhos, de recuperar aquele que fora perdido e ao mesmo tempo fazer entrar na festa aquele filho que jamais se afastou dele, embora não o tratasse como pai, mas como um patrão desempiedado. Nós podemos dizer que todo este capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, é um comentário à palavra de Jesus: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Embora o gênero literário da parábola se concentre na conclusão que ocorre com o relatar dos fatos, nós vamos nos deter em alguns detalhes da parábola que podem nos ajudar a compreender o alcance da mensagem que Jesus quer transmitir através dela. No início da parábola, nós encontramos com o filho mais jovem que ordena ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. Enquanto o pai vive, embora a posse da herança pertença aos filhos, o seu uso e o usufruto dela não. No máximo, o filho poderia exigir 1/3 daquilo que lhe era destinado. Aquele filho, portanto, reclama toda a sua herança. A ordem do filho não se limita apenas a uma parte de dinheiro, mas ela revela o desejo de autonomia, de vida plena, o desejo de uma satisfação egoísta, longe do pai. A atitude daquele pai que divide os bens entre os filhos nos faz compreender que o pai não é adversário do filho, mas ao contrário. Ele sempre dá ao filho não só o que este espera receber, mas dá ao filho muito mais, a sua própria vida. Ele se torna servo e escravo dos seus filhos. A parábola nos diz que aquele filho parte às pressas da casa do pai. Ele se lança numa vida desenfreada, seduzida pelas promessas do prazer. Quanto mais distante do pai, mais experimenta a fragilidade da vida e a proximidade da morte. O evangelista diz que começou a passar necessidade. Para além do falso pudor, aquilo que aproxima de Deus é a necessidade. Deus não é um tapa-buraco das nossas necessidades, mas precisamos convir que nós temos necessidade de Deus. Somente Ele pode preencher
aquele vazio que nós trazemos dentro de nós, pois nós fomos feitos por Ele e só nele é que nós nos tornamos nós mesmos. Ao buscar um trabalho, a parábola nos faz ver que à medida que o filho se afasta de Deus, sua verdadeira casa, ele vai pedir trabalho a um estranho, ao qual ele cede a sua liberdade. Aquele filho que sofria com a proximidade do pai, agora é obrigado a servir um patrão estrangeiro. Rejeitando a Deus, ele agora serve a um ídolo. Ele não é um ateu, mas ele é um idólatra. O fato de ser mandado guardar porcos revela a degradação que aquele filho atinge. Para um judeu, o cuidado dos porcos é também uma abominação. Dar de comer e fazer crescer aquilo que é impuro. Quem se afasta de Deus faz crescer em si a sua dessemelhança com Ele e falta com a sua identidade, com a identidade consigo mesmo. Após uma sucessão de fatos, de desventuras, o evangelista diz que ele entra em si mesmo, caiu em si. Antes está fora de si, alienado nos seus desejos, que ao invés de salvá-lo, o reduziram, o tornaram um homem faminto. Ainda ele não se arrepende, simplesmente se dá conta da sua situação, constata que a realidade não era como aquela que ele pensava. É uma conversão para si, mais do que para o Pai. Intui o verdadeiro interesse do filho. A fome lhe faz entender que ele errou ao valorizar as coisas, ao invés de valorizar o amor do Pai. A partir daí começa um novo caminho. O relato das cenas que se sucedem nos diz da saudade que ele tem da casa do Pai. E saudade significa a dor do retorno. É uma dor que conhece e indica a estrada para encontrar a paz. Pequei, ele diz. Pecar em hebraico significa errar o alvo. Aquele filho se dá conta que de fato ele errou o alvo, quando ele decidiu abandonar a casa do pai para viver às próprias custas. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Por mais distante, o pai vê sempre. Nenhuma obscuridade ou treva pode subtrair o filho à sua vista. A vista é o órgão do coração. Ela lhe traz o objeto do seu desejo e o conduz a ele. Viu e comoveu-se. São as mesmas atitudes do samaritano naquele caminho de Jericó, quando vê aquele homem que está abandonado à beira do caminho. Foi tomado de compaixão. A visão está sempre ligada a um sentimento. Vendo o mal do filho, as vísceras do pai se perturbam. A compaixão indica o aspecto materno da paternidade de Deus. O seu amor é um amor visceral, necessário, que o torna vulnerável e sempre disponível. O filho, portanto, ainda fechado em si, não se deu conta do olhar, da compaixão, do correr precipitado, do abraço, do beijo do pai.
estava de tal maneira cego, fechado em si, que ele próprio se tornou o seu inferno. Não basta que o Pai lhe manifeste o seu amor, é preciso que ele volte a ser um novo filho. Trazei um novilho gordo e matai-o. É a ordem que Jesus, ou melhor, que o Pai dá aos seus empregados. O sacrifício daquele novilho gordo e cevado é uma alusão à Eucaristia e ao pão do reino que Jesus come com os pecadores. A sua vida que se torna nossa vida. Ele nos libertou da morte, da morte da lei, tornando-se maldição por nós, e pregando na cruz a nossa condenação. No seu sacrifício, nós vivemos e festejamos. Trazei-nos um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. É o que Jesus faz com os pecadores. É aquele que Jesus diz aos discípulos: tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal. Jesus deseja que nós possamos comer dele, para viver dele, no mesmo amor do Pai. O filho mais velho é o primogênito de Deus, é a figura do homem justo. Aqui está a imagem, aqui está o ápice da parábola, o encontro com quem deve ainda ser encontrado. Para ele, voltar ao Pai significa participar da festa do irmão. Ele se recusa a participar da festa preparada pelo Pai, a festejar o retorno daquele filho que estava morto e perdido, agora vivo e reencontrado. Ele fica obstinado diante da facilidade com que o Pai acolhe aquele filho que havia desperdiçado todos os seus bens. Pois bem, diante da obstinação do filho mais velho, o Pai insiste dizendo que foi ele quem gerou a cada um deles. Disse-lhes do quanto ele os ama, porque são frutos de suas entranhas. Lembra que o tempo está sempre no presente. O que importa é o hoje, e que o Filho tem como dom tudo o que é do Pai. Nós somos colocados diante da atitude do Pai, que prepara o novilho cevado para acolher o filho que havia sido perdido e que foi encontrado. Estava morto e reviveu. Nós somos convidados pelo Pai a nos convertermos de uma moral do dever e da justiça para uma moral cheia de amor e de misericórdia. Nós somos convidados a abandonar a atitude do irmão mais velho, que se acha no direito, para colocar-nos no lugar do filho mais jovem, que reconhece a sua extrema necessidade. Nós somos chamados a imitar o amor do Pai, que não se deixa vencer pelos erros dos filhos, mas está sempre pronto a acolhê-los e perdoá-los. Nós podemos imaginar a cena ajudados por esta imagem que nos acompanha na edição desses vídeos da Lécio Divina e da Diocese em Selfie, publicados cada semana por mim. Esta imagem é a imagem do retorno do filho, o pai que acolhe o filho que havia perdido, o pai que abraça o filho, que o estreita sob o seu peito, como a mãe que carrega no seu ventre a sua criancinha. As mãos deste homem, elas contrastam entre si.
parecem ser mãos de um pai e de uma mãe, que acolhem o filho com toda a ternura do seu coração. A imagem do pai, a imagem do filho mais velho, imóvel, estático, que reflete sobre si a luz que emana do pai, é a imagem daquele que não se deixa vencer pela indigência, é aquele que não se deixa vencer pela compaixão, é aquele que permanece frio, irredutível diante da necessidade dos outros, é aquele que se acha mais no dever de julgar do que no dever de amar. Talvez nós sejamos muito deste filho arrogante, frio, indiferente, que precisa converter-se ao amor e à misericórdia. Dai-nos, ó Pai, um coração semelhante ao teu, um coração para não nos deixar vencer pelo mal, mas para amar como tu amas, para acolher como tu acolhes, para usar de compaixão como tu usas de compaixão para conosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.